Muito bem, meus queridos, que Deus abençoe a todos. Hoje nós teremos um dia maravilhoso. Hoje nós estaremos falando poderosamente sobre arrebatamento. Você tem dúvidas a respeito disso? Existem pensamentos que pairam sua cabeça e você não tem certeza sobre o que realmente é importante? Hoje, daqui a pouquinho, a gente vai estar falando sobre esse assunto e eu espero você lá. Nós fizemos uma busca incessante a respeito desse assunto para trazer para você uma apreciação onde você possa ter segurança para tomar suas decisões. Amém? Existem algumas linhas de teologia que vão contra o que eu vou falar aqui, mas eu vou te mostrar dentro da palavra o porquê que eu acredito nisso. Existe uma linha de teologia que diz que os cristãos, eles vão passar pela tribulação. Mas eu não acredito nisso. A tribulação, ela não é para a igreja. A tribulação é para aqueles que com o coração duro não ouviram a palavra, rejeitaram ela e por isso eles precisam passar pela tribulação. Eu vou te mostrar isso. Eu quero começar dando a você os textos, mas vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 4, eu quero começar de uma forma que fique cronológica, para que você possa guardar isso. Preste atenção, você que está me assistindo em casa. Você que é aí do YouTube, já compartilhe o máximo que você puder. Manda para o máximo de pessoas que você conhece, pessoas que têm dúvidas a respeito desse assunto, manda para elas. Porque eu tenho certeza que muitas dúvidas vão ficar, para trás. E se você tiver dúvidas também depois do culto, você pode mandar as mensagens perguntando e a gente vai ter o prazer de fazer outros vídeos também para esclarecer essas dúvidas. Tá certo? Então, 2 Coríntios capítulo 4, do versículo 3 ao versículo 4, o apóstolo Paulo diz assim: mas se o nosso evangelho... Deixa eu abaixar mais um pouquinho aqui. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto... Acharam? Quem já achou? Quem não achou ainda? Se não achou, eu vou esperar um pouquinho para a gente poder acompanhar junto. É muito importante que você guarde isso, que você marque isso na sua Bíblia. Marque isso na sua Bíblia. Deixe marcado. Se você quiser, depois eu posso mandar o esboço dessa mensagem para você por mensagem. Vamos lá. O apóstolo Paulo diz assim: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para quem? Para quem? Para quem, gente? Participa. É para quem? É para os que se perdem. Preste atenção. Eu vou parar aqui e vou abrir um parênteses. Preste atenção. Gente, muita coisa que está acontecendo está oculta aos olhos, ao entendimento de quem está perdido. A pessoa que está perdida, a pessoa que está, que é descrente, as coisas que estão acontecendo para ela como normais. Está tudo como no princípio. As coisas que estão acontecendo para aqueles que são cristãos são claras. Está claro para quem é cristão que alguma coisa está acontecendo. Vamos lá. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século... Quem é esse cara? Quem é? Satanás. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Quem são os incrédulos, pessoal? É aqueles que vêm à igreja? É aquela pessoa que mesmo na igreja ou fora da igreja não acredita, não leva a sério, não pratica aquilo que está escrito. Porque assim como um pecado, preste atenção, que a pessoa pratica constantemente vai levar ela à morte, assim também é a palavra. Quando você pratica, vai levar você à luz. Por isso que nós temos que ser expostos à palavra o máximo possível. Quanto mais nós somos expostos à palavra, mais limpos nós ficamos. Entende o que estou falando? Quanto menos a pessoa exposta à palavra, mais ao pecado, mais suja ela fica.
Por isso que lá em Apocalipse diz: aquele que está fazendo justiça, continue fazendo justiça. Aquele que está no pecado, continue pecado. Aquele que está na injustiça, continue fazendo injustiça, porque não tem jeito. Quem está compreendendo? Eles não querem. Vai chegar um momento em que Deus vai falar aquilo que está escrito lá. Ó, você está fazendo o que é errado? Continua fazendo o que é errado. Você está fazendo o que é certo? Continua fazendo o que é certo. Porque o tempo está chegando. Então aqui o apóstolo Paulo deixa claro por que nós temos que pregar sobre esse assunto. Porque o Deus desse mundo cegou o entendimento dos que estão perdidos. As pessoas que estão perdidas não conseguem compreender que o que está acontecendo no mundo, as tragédias, todas as catástrofes. Você viu o que aconteceu lá em Acapulco agora? Você viu? Gente, é um atrás do outro. É uma coisa atrás da outra que está acontecendo. Tudo destruído, tudo destruído. Terremotos assolando o mundo. Catástrofes, coisas terríveis estão acontecendo. Coisas terríveis. Assassinatos, coisas que acontecem que deixam as pessoas chocadas, como que a gente está vendo ainda há pouco. Vocês viram o caso da moça que foi pelo próprio marido? Quem viu? Na igreja. E por que isso acontece? Incrédulos. Pessoas que estão na igreja, que fazem a obra, que cantam, que pregam, mas não acreditam naquilo que está escrito. Estão cegos, não entendem, não compreendem o que está acontecendo, não conseguem discernir o tempo em que nós estamos vivendo. Então, se você percebe isso de alguma forma, abra os olhos, porque você está sendo apresentado a algo poderoso para libertar sua mente e através de você a sua família. Vamos lá. Então ele diz: o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho. O que é o Evangelho? É o anunciar da palavra de Deus, da vinda de Cristo, as boas novas. As pessoas não estão entendendo o que está acontecendo. Então, pensando nessas coisas, Deus me tocou para falar para você os sinais do tempo do fim. Não dá para falar de todos, porque são muitos e já estão se cumprindo, a maioria deles. Se tiver 1% para se cumprir, é muito ainda, porque a maioria já se cumpriu. E eu quero mostrar para você alguns aqui que vão despertar você para essa realidade. Primeiro deles, no livro de 1 Timóteo, capítulo 4, do versículo 1 ao 3. Eu quero ler com você, abra sua Bíblia aí. Se você não conseguir, depois eu vou mandar no grupo lá esse esboço que nós fizemos. Vamos lá. Posso ler? 1 Timóteo, capítulo 4, do versículo 1. Tudo bem? Você é fantástica. Obrigado. Até que hoje não está tão quente, né? Amém. 1 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 1, ele diz assim: ora, o Espírito, preste atenção, gente, pelo amor de Deus, isso é individual. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos dias, ou nos últimos tempos, alguns apostatarão do quê? Da fé. Vamos parar aqui nessa vírgula aí. Apostatação da fé. O que é? A palavra apó significa de longe, afastar, divorciar-se, separar-se. Você tem visto hoje o número de pessoas, olha para mim, o número de pessoas que estão abandonando a fé, estão deixando de crer em Deus, deixando de manifestar a fé em Deus, acreditando em ensinos de demônios. Por que ele fala ensino de demônios? Pessoal, olhe para mim. Deus, Ele é soberano, amém? Nós oramos, nós determinamos, mas o final quem determina é quem? Na feitiçaria, naquilo que é oculto, é normal as pessoas obrigarem as entidades a fazer a vontade deles. Preste atenção no que eu estou falando para você.
Você já deve ter visto num poste, em algum lugar, dizendo assim: traga o seu marido em tantos dias. Você já viu? Por quê? Porque a ideia da feitiçaria, por isso que ela é rebeldia contra Deus, como está lá em Samuel, ela leva as pessoas a obrigarem a Deus a fazer a vontade delas. Ela impõe a Deus aquilo que elas querem e não querem se submeter a Deus. A mesma coisa que a feitiçaria faz. Isso que significa ensino de demônios. Nós pregamos a fé, ensinamos para você, mas existe um limite, porque aquilo que nós queremos, oramos, apresentamos, determinamos, mas é Deus quem dá a última palavra. Por isso que eu não posso fazer aqui o culto de profecia, porque se Deus não quiser falar, quem vai falar? Quem está compreendendo? É como se Deus fosse obrigado a fazer aquilo que as pessoas querem que seja feito. Quem está compreendendo? Isso aqui é ensino de demônios. Você fazer uma campanha, um propósito, para que Deus possa responder ao que você quer, amém. Agora, você forçar a Deus, não querendo se converter, não querendo fazer o que Ele quer que você faça, que é consertar o seu casamento, consertar a sua vida diante dEle, e forçá-lo a fazer aquilo que você quer que Ele faça, isso é feitiçaria, ensino de demônios. E é por isso que as pessoas estão apostatando a fé. Elas estão abandonando a fé porque não acontece o que elas querem, porque a vida delas não está de acordo com a palavra de Deus, e Deus não responde quem não está andando de acordo com a vontade dEle. E aí ela fica o quê? Frustrada, ela fica ferida, machucada, ela diz que Deus não existe, que Deus não funciona, porque Deus permitiu morrer, porque, querido, a última palavra é dEle. A palavra de Deus. Nós pregamos a fé, nós ensinamos a fé, mas a última palavra vem de quem? De Deus. E hoje em dia esses ensinos de demônio levam as pessoas a fazer como se Deus fosse o nosso empregado, como se Jesus fizesse tudo o que nós queremos. A Bíblia é clara: se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele vos concederá. Quem está entendendo? Então hoje está claro para a gente ver que as pessoas estão apostatando na fé. E você sabe que uma coisa puxa a outra. Se isso aqui para mim está errado, então nada presta. É o que as pessoas estão fazendo. Ela vê uma coisa errada, por exemplo, essa situação que a gente viu agora. O sujeito era um pastor, a moça era uma cantora, e agora a gente já encontra a pessoa falando: tá vendo? Esse meio evangélico não presta. Eles pegam tudo e colocam no saco como se todo mundo fosse farinha no saco, e não é assim que funciona. As pessoas estão apostatando da fé por causa de ensino de quem? De demônio. Vamos continuar. Esse é o primeiro sinal que eu estou mostrando para você hoje aqui. Mas não é o primeiro sinal que aconteceu. Eu estou mostrando para você sinais, para você ver que nós estamos no tempo do fim. E o porquê que nós precisamos falar sobre o arrebatamento. Porque tem pessoas pensando que o arrebatamento não vai acontecer, porque Jesus só vai vir no fim da tribulação para levar a igreja. Mas não é assim que funciona, porque está escrito claramente. Eu vou te mostrar. Vamos lá. Ensino de demônios, apostaram na fé por obedecerem espíritos enganadores e ensinos de quem? De demônios. Eu estava ouvindo um pastor famoso falar uma coisa muito forte. Ele disse assim: eu conheci um pastor, ele falando, eu conheci um pastor, e esse pastor, ele revelava, ele pregava e ele cantava de forma maravilhosa, mas ele tinha um relacionamento, sabe, íntimo com outro homem. Exatamente. Vou falar quem falou, está até no YouTube, você quer ver, o pastor Silas Malafaia, ele deu um exemplo, e eu concordo com o que ele falou, concordo com ele 100%. Esse sujeito pregava e fazia coisa extraordinária, o culto enchia. Mas um dia, uma irmã da igreja profetizou para ele, dizendo assim: olha, o teu pecado vai aparecer se você não se converter. O seu pecado vai tirar sua vida. E ele ficou revoltado e começou a esculhambar aquela membro da igreja, porque Deus revelou para ela. E ele não quis aceitar aquilo e continuou naquela situação e pregou. Passaram-se alguns dias, ele apareceu morto num quarto de motel com um cartão de pastor no peito e a faca encravada no peito dele.
Imagina. Aí as pessoas perguntam, mas bispo, por que Deus permite isso acontecer, querido? É o mistério de Deus. Deus, ele vai dar tempo para que a pessoa se arrependa. Ele vai dar tempo para que a pessoa se converta. Isso não tem a ver comigo ou com você. Os dons, a gente já explicou para você que é irrevogável. Uma pessoa pode estar em pecado, fazendo coisas erradas, em adultério, fazendo coisas terríveis, e ainda assim sendo usada por causa do dom que ela tem, não usada por Deus, porque eu acredito que Deus não vai usar uma pessoa que está fazendo isso. Mas o dom que ela tem faz ela fazer como se Deus estivesse usando, porque foi um dom. A pessoa tem o dom. A Bíblia fala que os dons são irrevogáveis. Por isso que nós cristãos não podemos ficar abismados, baseados se a pessoa prega muito bem, se a pessoa canta muito bem, se a pessoa faz muito bem, porque isso é lixo. O que a Bíblia diz que nós precisamos ver são os frutos, o caráter daquela pessoa. É o fruto que faz você saber quem é aquela pessoa. O fruto fala de uma mudança interna, não de uma habilidade especial que ela tem. Amém? Então não se iluda. O sujeito pode profetizar para você, a moça pode falar coisas maravilhosas, cantar como a gente via cantando. Mas estava tendo um relacionamento extraconjugal com um camarada do Uber. E a história, o enredo diz que ela foi assassinada pelo marido por causa do que ele descobriu. A gente não sabe, eu estou só falando o que falaram, então é para você entender. Não se iluda. Não se iluda com a aparência. Não se iluda com o que as pessoas dizem. Olhe para o que estão fazendo. Quem está entendendo? Então, ensino de demônios é isso. E ele diz, enganadores e ensino de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Sabe o que é isso aqui? A pessoa está fazendo a coisa errada. Muitas vezes, na falta de conhecimento. A mente dela está cauterizada, acreditando que aquilo ali não vai dar em nada. Ela está fazendo uma coisa errada, ela está vendo um pecado, numa situação, e ela diz assim, não, mas Deus entende. Vai chegar um momento, vai chegar uma hora que a conta vai chegar. Vai chegar uma hora que aquele pecado que parece ser simples, que parece ser pequenininho, que não tem nada a ver, vai causar a morte dela. Quem está entendendo? Então, paramos aonde? Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem casamento, olha aí, proíbem casamento, naquela época eles proibiam casamento, que Deus falou que era santo, eles proibiam, que proíbem casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Por que eles fazem isso? A abstinência de alimentos. Não é o jejum. É a abstinência de alimentos. Por quê? Pessoal, existem práticas demoníacas onde as pessoas não se alimentam de forma que elas mantenham a sua mente, como é que eu posso dizer, vulnerável para espíritos malignos controlarem elas. Abstinência de casamento, ou proibindo o casamento. Por quê? A Bíblia fala que o homem, quando tem contato com a mulher fora do casamento, ele está trazendo impurezas para si. Eu trabalhei na África por 12 anos e todas as pessoas que eu entrevistei, que um dia serviram os encostos lá, dizem que a maior forma que eles têm de obter poder, porque para eles poder é número de espíritos malignos no corpo deles. Quanto mais espíritos malignos eles têm no corpo, mais poder ele tem. Uma pessoa que serve a Satanás, ela precisa de ter números de demônios dentro dela. A exemplo do demoniado gadareno, quando ele tinha 2.000 demônios e ele quebrava cadeias, ele tinha uma força sobre-humana, ele vivia em situações que ninguém conseguia passar perto daquele camarada, porque a quantidade de demônios daquele rapaz.
Então, os sangomas, as pessoas que servem os escostos lá na África do Sul, eles diziam, quando eles se convertiam, que o que mais fazia eles terem poder é quando eles praticavam relações sexuais ilícitas. Quanto mais eles fizessem, melhor. Quanto mais promíscua, quanto mais suja, quanto mais imunda fosse, mais demônios eles tinham. E isso eles tinham poder para poder levitar, para fazer projeção astral, viagem astral, fazer as coisas que eles faziam para destruir vidas, para conseguir o que eles queriam. Quem está entendendo? Por isso que a feitiçaria é rebeldia, porque ela leva a pessoa a fazer exatamente o que Deus falou que não pode. Quanto mais profano for para Deus, mais longe de Deus eles estão e mais espíritos malignos entram dentro deles. Quem está entendendo? Quem estão entendendo? Vocês estão compreendendo? Isso é fato, não foi ninguém que me contou. Eu vivi 11 anos na África do Sul, eu vi. Eu estou falando para você o que eu estou cansado de ver e eu vi. Então é verdade. Nós precisamos entender, pessoal, que as coisas que Deus disse que nós precisamos considerar são importantes. O casamento. O casamento é algo santo, algo puro que nós precisamos considerar. Ter como algo puro. Deus estabeleceu o casamento por um motivo. E nós que somos da fé precisamos amar o que Deus ama e odiar aquilo que Ele odeia. Então está aí o primeiro ou um dos primeiros sinais do fim dos tempos. As pessoas estão abandonando a fé. Abandonando a fé, vivendo segundo o acaso. Acreditando no acaso. Não querem mais se relacionarem com Deus. Isso é um sinal eminente da vinda de Cristo. Segundo sinal, abre aí sobre Mateus capítulo 24, versículo 12. No livro de Mateus, capítulo 24, versículo 12, é importante ressaltar para você que o Senhor Jesus, quando falou para os judeus a respeito da sua vinda, Ele falou da segunda vinda e não do arrebatamento. Amém? Amém? Jesus, Ele veio para as ovelhas perdidas de Israel. Bispo, então, onde fala sobre o arrebatamento? Unicamente, exclusivamente o apóstolo Paulo, porque ele foi enviado a falar com os gentios. O apóstolo Paulo fala do arrebatamento com autoridade, porque ele é o profeta, o pastor ou o apóstolo que trouxe as novas para os gentios. E os gentios que creem que é igreja não vão passar pela tribulação. Não vai. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Então vamos lá. Jesus falando para os israelitas. Capítulo 24, versículo 12, diz assim: e por se multiplicar a iniquidade. O que é iniquidade? É o amor sem correção. As pessoas amarem sem o quê? Corrigir. Você vai perceber que no tempo que nós vivemos hoje, preste atenção. O tempo que nós vivemos hoje, as pessoas não podem julgar. Se você falar, olha, isso está errado, você está me julgando? Você está me julgando. Quando a Bíblia claramente diz que nós precisamos julgar o que é certo e o que é errado. Nós que somos da fé, a igreja, vamos julgar os anjos. O que a Bíblia condena é o julgamento hipócrita, quando você quer julgar alguém, ou quando eu quero julgar uma pessoa e estou fazendo a mesma coisa ou pior do que ela está fazendo. Isso é o julgamento hipócrita. É o julgamento que Deus condena. Você condenar a sua esposa porque ela está fazendo uma coisa e você está fazendo pior do que ela. Você condenar seu marido porque está fazendo uma coisa e você está fazendo pior do que ele. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho para você enxergar o cisco no olho do teu irmão. O Evangelho sempre vai mostrar você a se consertar primeiro, fazer aquilo que você gostaria que os outros fizessem. Sempre o Evangelho vai fazer isso, porque começa com você. Começa com você. A hipocrisia, ela vem por causa da iniquidade. A pessoa está fazendo a coisa errada e ela não quer
se consertar, então, ela abraça tudo que os outros fazem. Está tudo bem. Por que você acha que o anticristo é chamado de homem de iniquidade? Porque ele vai trazer um amor, sabe, que abraça tudo, está tudo bem. Não tem nada errado, esse negócio de religião, isso é conversa fiada. Vem pra cá, tá tudo certo. Ah, mas eu tô vivendo amaziado, não tem problema, vem. Ah, mas eu tô fazendo isso, não tem problema. Mas eu cheiro, não tem problema, vem. Tá tudo bem, pode vir que eu vou abraçar todo mundo. Só que quando as pessoas chegarem ali, elas vão ser clipadas. E uma vez clipado, não tem mais volta. O amor de Deus, ele corrige, ele constrange, ele ensina. O amor de Deus ama um pecador 100%, mas também condena o seu pecado 100%. Glória a Deus. O amor de Deus é assim. Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Nós devemos amar a todos, mas isso não quer dizer que por você estar vendo uma coisa errada, você não tenha que corrigir. Isso é tão importante. Quando você vê alguém fazendo algo errado, a Bíblia fala que se você está vendo a pessoa fazer a coisa errada e você não corrige ela, você é conivente. Você vai partilhar daquilo que ela vai sofrer. Por isso que o apóstolo Paulo orienta a Tito: pregue a palavra, quer seja oportuno ou não, quer goste ou não. Não aceitou, não tem problema. Fala, porque naquele dia vai ser posto que foi falado e que ele e ela rejeitou. Ah, mas vai ficar chateado comigo, não tem problema. Ah, mas não vai gostar. Paciência. Mas você que tem a palavra, pregue ela, quer seja oportuna ou não. Essa é a orientação do apóstolo Paulo a Tito. Pregue a palavra, pregue cabalmente. Então, o segundo sinal da vinda de Cristo, de que nós estamos próximos da vinda de Cristo, é a iniquidade, o amor se esfriar. O amor, quando ele fala amor que se esfria, é o amor ágape, o amor sincero, o amor verdadeiro. Esse amor está se esfriando. O amor que faz uma mãe dar a vida por seu filho. Hoje a mãe, ela dá a vida do filho pela vida dela. Hoje a mãe, ela dá a vida do filho dela pela dela. Nós vimos há uns meses atrás, se não um ano, um pai que tirou a vida do seu filho porque não queria pagar a pensão. Rapaz, olha o cúmulo do absurdo que nós estamos vivendo. Olha o que nós estamos vivendo hoje. O amor verdadeiro acabou. O amor sincero acabou. Hoje o que impera é a iniquidade. Está tudo bem. Tudo é aceitável, tudo é permitido. Por quê? Porque se Deus não existe, tudo é aceitável. Primeiro sinal, as pessoas estão abandonando a fé. E a fé é a única coisa que nos conecta a Deus. Deus é a única coisa que nos conecta ao que é moral, porque uma moral ateísta não tem valor. Por isso que eu digo que às vezes a pessoa diz que eu sou ateu, não acredito em Deus, mas ele é casado, é fiel à esposa, ele fala a verdade, é honesto, paga as suas dívidas. Você é ateu? Sou. Não, você não é ateu, você pensa que é. Porque de onde vem a sua moral? Não, é uma moral ateísta, não existe? Não existe. Porque o ponto que mostra que é certo e que é errado é uma linha que leva direto até Deus. Amém? Somente Deus, querido, pode despertar no ser humano essa capacidade de compromisso, de caráter. O ser humano não tem isso de si mesmo. Compreende? Por isso que uma pessoa, quando está se convertendo, uma pessoa quando está realmente tocada por Cristo, ela começa a consertar a sua vida. Ela não pensa em ninguém, ela conserta ela. Ela conserta ela. Ela é mentirosa, enganadora, adúltera, blasfema. Ela começa a mudar ela. Ela começa a mudar a forma de falar, a forma de ver, a forma de agir, a forma de se vestir, a forma de andar. É ela que começa, e isso começa a impactar quem está ao redor dela. Não tem nada a ver com os outros, é ela, porque ela entendeu. Ela recebeu a luz. O Deus desse mundo não cega mais ela está entendendo, ela está compreendendo.
Amém? Aqui você pode vir pelado se você quiser, mas eu duvido você ficar aqui pelado. Duvido, porque a palavra vai te botar num jeito que você vai ficar constrangido. E a palavra de Deus diz que o amor de Deus constrange. Ou você vai ser transformado ou você vai sair fora. Porque do jeito que está não fica. A palavra transforma e ela é suficiente. Amém? Por isso que tem que ser pregada a palavra. Então, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Quase todos. Vai haver aqueles que vão sustentar, se manter na base do que é certo. Por quê? Porque estão ouvindo. Porque não podem se fortalecer de si mesmo. É a palavra que fortalece a gente, é a palavra que nos abençoa. Por isso que você tem que ir na igreja. Bispo, eu estou fraco, estou fazendo, continue indo na igreja, porque a palavra vai te limpar. Uma hora essa palavra vai te ajudar. Você não tem que sair da igreja porque está fraco, porque cometeu alguma coisa, não. Você tem que continuar. Fica na fé. Uma hora a palavra vai entrar e ela vai arrancar tudo que não presta. Vai acontecer. É por isso que o diabo trabalha. É por isso que ele trabalha de noite para parar você, para te fazer ficar contra a igreja, ficar chateado com a igreja. É por isso que ele cria esses escândalos. Ele usa essas pessoas que chegam na igreja em busca de cargo, de estar em posição e pega, sabe, pastores que não tem visão nenhuma, que não é convertido, porque você só dá o que tem. Ele só dá o que tem e aí ele começa a dar cargo para essas pessoas e elas começam a chegar em pontos de evidência, porque talento é uma coisa poderosa. Se você tem o talento de cantar, você vai cantar maravilhosamente mesmo em pecado. Se você tem o talento de pregar, você vai pregar de uma forma extraordinária mesmo em pecado. Só que quando a pessoa está no auge, no ponto, cume, sabe, naquele momento alto, ele vem e puxa o tapete dela porque ela está na mão dele. E quando ela cai, ela leva um monte de gente com ela. Um monte de gente cai com ela, porque a pessoa começa a falar, poxa, mas não era de Deus. Mas não entende, porque não está na igreja. Não compreende, porque a palavra fala sobre isso. Elas não entendem, então ela fica chocada, ferida, machucada e diz, não, é melhor eu estar no mundo do que estar na igreja desse jeito. Não, querido, é melhor você estar na igreja. Porque na igreja você vai ser limpo, a palavra vai entrar em você. A gente não renega que tem coisa errada, tem coisa errada como em todo lugar. Gente ruim é igual capim. Gente que não presta é igual capim, dá em tudo quanto é lugar, querido. Tem na igreja, tem no executivo, tem em tudo quanto é lugar. Somos nós que temos que aprender a separar. Quando a gente lê a palavra, a gente sabe discernir. A gente sabe entender quem é e quem não é. Não é porque uma pessoa caiu fazendo coisa errada que todo mundo não presta. Que história é essa? Que história é essa? Que conversa fiada é essa? Isso não existe não, querido. Tem gente que não presta assim, mas não é todo mundo não. O amor se esfria de quase todos, quase todos. Tem muita gente boa aí. Tem muita gente boa trabalhando, lutando para fazer a coisa certa. Tem muita gente boa. Então vamos lá, terceiro aspecto. Terceiro aspecto do tempo do fim. 2 Pedro, capítulo 3, do versículo 3 ao 4. Preste atenção. Preste atenção, porque isso vai mudar a tua vida. Eu não sou um pregador expert, mas eu estou fazendo aqui o melhor que eu posso, porque eu creio nisso. Eu creio no que está escrito. O apóstolo Pedro fala do terceiro ponto, e você vai concordar com ele, porque, queridos, são textos que falam de coisas do nosso tempo que há 2000 anos atrás foram pronunciados. Há 2000 anos atrás isso foi falado. E ele diz assim: tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores. O que são escarnecedores? Aquelas pessoas que zombam, que fazem chocarrícia da vinda de Cristo. Que dizem, isso eu ouço há quanto tempo? Desde que meu pai tinha cabelo, e ainda não aconteceu nada. Querido, Deus está dando tempo para que as pessoas se arrependam. Lembre-se, Ele não tem prazer na morte do perverso. O desejo de Deus é que todos venham ao arrependimento. E se tarda, é porque Ele está tendo misericórdia. Entenda o que eu estou falando. Para você ter uma ideia, para você perceber, há 3 sábados atrás iniciou-se uma guerra. Você lembra?
Essa guerra é um ponto especial para a vinda de Cristo. Mas você sabe por que essa guerra começou? Você sabe por quê? Eu vou te falar por quê. Estava para ser assinado um contrato de paz entre Arábia e Israel. Pesquise e você vai ver. Um contrato ia ser assinado com o berço da religião islâmica e o judaísmo, os judeus. Só que se esse contrato fosse assinado, a guerra entre esses grupos extremistas não teria mais razão. Não teria mais, nexo. Então, antes desse contrato ser assinado, aquele grupo entrou no território de Israel e fez aquela atrocidade. E começou-se então uma guerra e esse contrato foi revogado. Que contrato é esse? Domingo que vem eu vou falar para você que contrato é esse. Eu digo para você, isso é a misericórdia de Deus. Isso é Deus segurando os quatro ventos. Deus está segurando os quatro ventos para que haja tempo, para que o seu povo se converta, para que as pessoas entendam que o arrebatamento vai acontecer. A cereja do bolo está vindo, fica tranquilo. Então ele diz: tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo suas próprias paixões. Amém? Dizendo: onde está a promessa da vinda? Porque desde os pais dormirem, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Está. De 2000 para cá, pessoal, a intensidade dos terremotos cresceram de forma astronômica. O último terremoto que nós tivemos foi na Turquia, com mais de 2.000 pessoas mortas. Se eu não me engano, a escala Richter foi de 9 ponto alguma coisa. Do ano 2000 para cá, o número de terremotos e maremotos são maiores do que nos últimos 100 anos. A intensidade. Jesus disse que quando ele estivesse próximo de vir, o mundo estaria em catástrofe. Seria como a mulher grávida. Eu lembro da minha esposa, quando ela estava grávida da Carolina, ela sentiu as primeiras contrações e nós levamos ela para o hospital e o médico falou assim: não, ainda não está na hora. Quando as contrações tiverem intervalos curtos entre uma e outra, então chegou a hora. É isso que Jesus quis dizer. O número dos terremotos, as catástrofes, tornados, a dor na terra, as pessoas matando umas às outras, o amor se esfriando, a intensidade seria tal que chegamos a um ponto em 2019 onde nós tivemos a primeira pandemia. Não é uma endemia, não é uma epidemia, é uma pandemia. O mundo inteiro foi tocado por Satanás. Centenas de milhares de pessoas perderam a vida. Você entende o que eu estou falando? Quando Jesus disse que os sinais que viriam para mostrar a sua vinda, ele disse que aconteceria não apenas num país ou num estado, mas no mundo todo, e nós estamos vendo isso acontecer. Essa pequena guerra que aconteceu no sábado está começando a tomar proporções mundiais. Então, nós precisamos parar e avaliar a nossa vida. Porque Jesus disse no livro de Lucas assim: quando essas coisas acontecerem, levantem suas cabeças, erga os seus olhos, porque a vossa redenção está próxima. Você está esperando o quê para consertar a tua vida, rapaz? Você está esperando o quê para se arrepender das coisas erradas que você está fazendo? O que você está esperando para colocar em ordem a tua vida? Amanhã pode ser tarde demais. Esse é o terceiro ponto. As pessoas escarnecendo da vinda de Cristo. Não vai acontecer, não vai chegar. Tudo continua desde o princípio e não continua. Você vê como é que as pessoas estão cegas?
Elas não conseguem enxergar a intensidade aumentando das coisas que estão acontecendo. Violência, esses dias, essa semana foi terrível. Rio de Janeiro parou, Campo Grande, Santa Cruz parou porque houve assassinato de pessoas que estão envolvidas em coisas erradas, queimaram o ônibus, uma bagunça. O mundo está assim, as pessoas estão intolerantes. A crise econômica está atingindo tudo e é o ambiente propício para a chegada de um Salvador. Eu vou falar de quem? Vamos lá. Lucas capítulo 18. Está marcando? Marca aí que a sua Bíblia fica toda marcada. Sua Bíblia fica toda marcada. Lucas capítulo 18, versículo 8. É o terceiro ou quarto sinal? Quarto sinal da vinda de Cristo. Quarto sinal. Depois você pode ler o contexto inteiro. Mas aí, eu estou dando para vocês verem que nós estamos falando o que está na Bíblia. Lucas capítulo 18, versículo 8. O próprio Jesus diz assim, posso ler? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Parte B do versículo 8. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Esse quarto ponto ilustra até melhor o primeiro que eu falei, as pessoas apostatando da fé. Aqui as pessoas não têm mais fé. E você sabe, querido, olhe para mim, nós sabemos que a salvação é pelo quê? É pelo quê? É pela fé. Então, se as pessoas estarão apostatando de Deus, abandonando Deus e deixando a sua fé, quantos serão salvos? Gente, não serão muitos. Se você observar a parábola que Jesus falou sobre as sementes, serão apenas 30%. Não são muitos. Nós precisamos estar preparados. O arrebatamento não é para o mundo. O arrebatamento é secreto, sim, porque só quem vai perceber o toque da trombeta são os da fé. Somente eles. Quando ouvirem tudo, é igual esses. Vai ser assim, querido. Eu vou te mostrar. Vamos lá. Abre aí. Tessalonicenses. Vamos lá. Está chegando a cereja do bolo. A cereja do bolo está chegando. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. O apóstolo Paulo falando aos cristãos de Tessalonicenses, enviando a carta a eles, falando sobre esse dia memorável, os quais muitos estão, dormindo. Lembre-se, muitas pessoas confundem dizendo, mas Jesus não falou sobre isso, querido. Jesus pregou para os judeus, e os judeus não vão ser arrebatados. Os judeus vão passar pela tribulação, eles precisam passar. Eles têm que passar. Porque o coração deles é duro. Eles não aceitaram a salvação que veio. João diz, deixa eu abrir aqui, esse texto não está aqui, mas deixa eu abrir aqui. Deixa eu mostrar para você. No Evangelho de João, no capítulo 1. Deixa marcado aí. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. A gente vai entrar aí agora. Capítulo 1, versículo 12, ele diz assim:
Olha o versículo 10. O verbo estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creram no seu nome. Amém? Para quem que ele veio? Para os judeus. Lembra quando ele libertou aquela menina que era endemoniada? A mãe dela era cananeia e Jesus falou assim: olha, minha filha, eu não vim senão enviado para as ovelhas de Israel. Não é bom tomar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Ela falou: tudo bem, Senhor, mas os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Mulher, grande é a sua fé. Jesus ficou chocado, porque a fé dela não permitiu que ela se ofendesse, porque ele ofendeu ela. De fato, ele ofendeu ela. Eu não vou tomar o pão do meu filho para dar para um cachorro. Eu não vou deixar de abençoar, tirar dos israelitas para quem eu vim salvar e dar para um cananeu. Tudo bem, Senhor, mas as migalhas, os cães comem das migalhas. Em outras palavras, a migalha que vem do Senhor resolve o meu problema. Rapaz, Jesus ficou assim: caramba, que mulher, rapaz. Que ele estava de costa. Ó, não vou dar o pão dos filhos aos cachorrinhos. Aí ela: tudo bem, Senhor, mas, rapaz, Deus te abençoe. Amém? Rapaz, que maravilhoso. Esse é o nosso Senhor. Por isso, pessoal, que nós precisamos valorizar. Porque ele disse, quando ele estava na casa com os discípulos, quando Tomé disse: se eu não tocar a sua mão, se eu não tocar o seu lado, de modo nenhum crerei. Ele falou assim, e Jesus apareceu e falou assim: toca aqui. E ele chocado: toca aqui, toca aqui. Porque mais felizes são os que não viram para crer do que os que viram para crer. Os últimos, aleluia. Nós somos os últimos. Os últimos serão os primeiros. A igreja não vai passar pelo arrebatamento, queridos. Se preparem. Estamos para ver um evento maravilhoso. Estamos para ver um evento extraordinário. Então vale a pena. Faz as coisas certas, se prepara como uma noiva, uma mulher que se prepara para o casamento, que faz o regime, que cuida, coloca a cinta, prepara-se, faz maquiagem, vai para o spa para encontrar com o noivo. Se prepara, pelo amor de Deus. Rapaz, isso é um presente. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 diz assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra, aleluia, de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta, aleluia, descerá do céu, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Vamos lá. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para encontrar com o Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia. Aleluia. Diga aleluia, gente. Diga aleluia, gente. Então vale a pena, queridos. Esse texto é o arrebatamento. Agora eu vou te mostrar por que nós não vamos ficar. 1 Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses ainda, capítulo 5, no versículo 1. Ele fala sobre o que vai acontecer nesse tempo. Ele diz assim, irmãos, aí mesmo, agora capítulo 5, versículo 1, diz assim: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia de quem? Vem como ladrão na noite. Como que o ladrão vem, gente? Ele te avisa.
Exatamente. Quando você vê, foi tudo levado. Acabou. Vamos lá. Glória a Deus. O dia do Senhor vem como ladrão na noite, quando andam dizendo paz e o quê? Eis que lhe sobrevirá a repentina destruição, como vem as dores de parto. Aqui está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Amém? Vamos a outro texto. Ainda, o versículo antes que eu coloquei na frente, versículo 1 lá. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9 diz assim: porque Deus, lê comigo, porque Deus não o quer para a ira, mas para alcançar salvação mediante o nosso Senhor Jesus. Olhe para mim, gente, a palavra de Deus, ela se explica. Deus não destinou a igreja para quê? Para a ira. E eu quero mostrar para você que a ira é a tribulação. Você vai sair daqui hoje certo de que você, como igreja, não vai ficar, exceto se você não estiver preparado. Se você não estiver preparado, se você que diz que crê em Jesus não estiver preparado, você vai ficar. Mas se você andar direito, se você se consertar, se você buscar, então, querido, você vai com a gente, você vai, porque eu vou, em nome de Jesus. Ah, meu irmão, eu vou. Amém? Então, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Apocalipse capítulo 6, versículo 16. Eu vou te mostrar que o dia da ira é o dia da tribulação. Vamos lá. 6:16. Rapaz. Pode ler? Diz assim, Apocalipse 6:16. Se você não pegou algum, eu vou te mandar via mensagem, está aqui. Ele diz assim: e disseram aos montes e aos rochedos, caiam sobre nós e esconda-nos da face daquele que se assenta no trono da ira. Amém? Da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da sua ira. Amém? E quem o poderá resistir? Chegou, pessoal. Esse dia vai ser terrível. Bispo, como que isso funciona cronologicamente? Nós estamos aqui, vivendo os últimos dias. O arrebatamento vai acontecer secretamente. Dada a voz do Senhor, a voz do arcanjo, a trombeta vai soar e os mortos vão ressuscitar. Primeiro eles. Primeiro os mortos, todas as pessoas desde Adão até então que foram salvas, que creram, serão transformadas e vão subir no ar. Os vivos serão arrebatados. Transformado. A palavra arrebatado é tomado com violência. Você vai ser arrebatado e transformado num piscar de olhos. Seu corpo vai ser transformado. Estava vendo aquele filme ontem, viu? Transformado. Num momento, num piscar de olhos. E a gente vai se encontrar nos ares. E após isso, vai começar o período da tribulação. Nesse período, pessoal, que é o tempo da ira, o qual o apóstolo Paulo diz que é destinado para aqueles que não acreditaram na verdade de Cristo. Aqueles que não ouviram a palavra de Cristo, que desprezaram a verdade de Cristo e que fizeram mal às pessoas e a si mesmos. Essas pessoas vão ficar. Porque é necessário que elas passem por esse momento. Vamos lá. Apocalipse capítulo 14, versículo 9. Ainda, ele diz:
Está dando para ouvir? Glória a Deus. Posso ler? Apocalipse 14:9 diz: seguiu-se este outro anjo. Amém? O terceiro dizendo em grande voz: se alguém adorar a besta ou a sua imagem, ou receber a sua marca na fronte ou sobre a mão, também este beberá do vinho do cálice de Deus, preparado sem mistura da cólera de sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Vocês estão entendendo? Agora aqui é a cereja do bolo. Eu guardo esse texto aqui no fundo do meu coração. Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Se você puder marcar de vermelho, fazer uma coisa bem... Porque se você prestar atenção nesse texto aqui, você vai ter uma vantagem muito grande. Porque ele diz o que a gente tem que fazer. O que nós precisamos fazer para não passar pela tribulação. Aleluia. Glória a Deus. Ele diz claramente, posso ler? 3:10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança. Jesus está falando com a igreja. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre todo o mundo. Entenda, não é eu vou te guardar na hora. Professora de português, me corrija se eu estiver errado. Não é na hora, é da hora. Proteger na hora, você está no meio, aconteceu, você está no meio daquele vucu-vucu, aí ele vai e te salva. Da hora é antes de acontecer. Tá certo? Antes do acontecimento. Quem guardar a palavra da minha perseverança. Bispo, que palavra é essa? Os evangelhos. O sermão do monte. Se você guardar o sermão do monte de Jesus, porque isso é a palavra da perseverança, é o que Jesus himself, ele mesmo pregou. Não julgueis para que não sejam julgados. Você é a luz do mundo, se veja assim. Não se acende o candeeiro para colocar debaixo do alqueire, mas no velador. Você é o sal da terra, porque se o sal perder o sabor, para nada presta. Ele começa dando a você identidade, quem você é. Você é a luz do mundo, você é o sal da terra. Amém? Para você não julgar ninguém, não julga ninguém. Quando você orar, ora em secreto, porque o Pai em secreto vai te ouvir. Quando você jejuar, lava o rosto. Olha, ele está ensinando para a gente ali a conduta, o caráter de um cidadão do reino dos céus. Se alguém te fizer andar uma milha, volta, anda a segunda. Se alguém te der na face esquerda, volta a face direita. Se você não perdoar, eu não vou te perdoar. Você está entendendo? Quando você for dar a sua oferta, lembrar que alguém tem alguma coisa contra você, deixa a tua oferta lá. Não seja uma pessoa gananciosa. A pessoa gananciosa troca pessoas por dinheiro. O ambicioso troca coisas por dinheiro. A gananciosa troca pessoas. Você está entendendo? Você está compreendendo? É isso que ele está dizendo. Quando você lembrar, conserta primeiro. Não troque um relacionamento por qualquer que seja o objetivo. Troque os objetivos por relacionamentos. Lembre-se, o nosso Deus é um Deus de relacionamentos. Então, gente, nós precisamos prestar atenção naquilo que ele falou ali. Essa é a palavra da perseverança. Ore pelos que te perseguem. Cumprimente os seus inimigos. Tira a trave do teu olho para você ver o cisco no olho do teu irmão.
Não julgue para que não seja julgada. Peça a Deus. Ande ansioso pela vida, ou pelo corpo, ou pela comida. Creia porque Deus vai cuidar de você. Não seja uma pessoa ansiosa. Acredite em Deus. A maioria, pessoal, das enfermidades que nós vemos nos tempos de hoje, a raiz dela, acredite, é a falta de fé. Você está entendendo? A maioria delas, existe um âmbito químico, existe algo, sabe, físico, mas a raiz está na alma, é a fé que está faltando. E nós precisamos, pessoal, entender essas coisas. Então ele está dizendo aqui: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre todo mundo, para experimentar os que habitam sobre a terra. Gente, está aqui. Para a gente terminar, 2 Tessalonicenses capítulo 2, abra aí por favor, quando ele fala do anticristo. Ele diz: com efeito, o ministério da iniquidade já opera, aguardando somente que se afaste aquele que agora o detém. Quem é o que detém, pessoal? Quem é o que detém? O que impede o anticristo? A igreja. Pode ter certeza disso. Não é o Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai ficar aqui, porque vai ter tempo. Nós acreditávamos que ele iria embora, mas, pessoal, vai haver conversões no tempo da tribulação. Pessoas vão se converter. A tribulação não é algo para lançar as pessoas no inferno, mas é uma forma que Deus tem para poder converter mais pessoas. Nesse período, pessoal, muita gente que não cria vai começar a crer. Mas Deus separou melhor para aqueles que não viram e creram. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Vocês estão entendendo? Bendito seja o nome de Jesus. Com efeito, o ministério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, de fato, revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais de prodígios de mentira, com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não conheceram, porque não creram o amor e na verdade do Salvador Jesus. Você está vendo? Para quem que é esse dia? É para aquelas pessoas que rejeitaram, para aqueles que viraram as costas para Jesus. Eu ouvi uma pessoa trans falando isso, e ele disse assim: olha, eu pago as minhas dívidas, eu sou honesto, eu faço caridade. Se Jesus descer e falar que eu vou para o inferno, então eu tenho que ir mesmo, porque eu não quero viver com um Deus injusto como esse. Eu ouvi isso, eu falei assim: meu Deus, que cegueira espiritual, que loucura. Deixa eu falar uma coisa para você. Tem pessoas que vão para o inferno não por causa dos seus pecados, porque o pecado Deus está pronto para libertar. O apóstolo João diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, não importa qual seja. Mas muitas pessoas vão para o inferno, não é por causa de perdão de pecados, é porque elas estão rejeitando o Senhor Jesus. Existem pessoas que se baseiam na sua honestidade, na sua fidelidade. Tem pessoas
que são íntegras, que são, completamente retas naquilo que fazem, mas estão indo para o inferno só porque não reconhecem Jesus como Salvador. Aleluia. Ao passo que há pessoas completamente transviradas, pessoas que vivem numa vida totalmente torpe, numa vida de imundícias, mas que porque vão dizer: me perdoa, Jesus, eu creio em Ti, vão ser levadas. Ah, meu amigo, essa é a justiça de Deus. Há pessoas que estão vivendo uma vida completamente errada, mas que ao ouvir essa palavra vão se arrepender e vão ser salvas. E há outras que dizem: não, mas eu não preciso desse Jesus. Eu não preciso, porque eu sou honesto. Eu sou verdadeiro, eu faço as coisas certas, faço caridade, sou uma pessoa boa. Se Ele me lançar no inferno, Ele está sendo injusto. Meu Deus. Vamos ficar de pé. Arrependei-vos, porque é chegado o tempo. Preparai-vos, porque nós estamos vivendo os últimos dias. Você que está aí, compartilhe esse vídeo o máximo que você puder. Existem alguns erros, mas eu tenho certeza que a unção de Deus vai abençoar. Nós não somos perfeitos, mas eu creio na palavra e eu tenho certeza que ela é poderosa para transformar aquilo que estava atrapalhando, impedindo você de chegar até Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus ilumine você. Um forte abraço e até a próxima.